O meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro é feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Meu nome é Indianara Atriz de Freitas, eu tenho 58 anos. Oi, meu nome é Flávia, eu sou do Turvo, na região de Guarapuava, aqui. Meu nome é Tayana Bonadil. Eu tô em Guarapuava já vai fazer 10 anos, agora em setembro. Meu nome é Flávia, tenho 25 anos, sou pandeirista, prof de pandeiro também. Sobre o samba, então, tudo começou com meu pai, Josué de Freitas, vulgo Tuto, e ele me ensinou a sambar. Meu pai, assim, a gente chama ele do guerreiro, né? Guerreiro do samba, porque através dele, né, muitas pessoas aí aqui em Guarapuava começaram a fazer o carnaval. Ele chamando os amigos, fazendo batucada lá na minha casa, eu era pequena, né? E ele fazendo as batucadas, e ele vendo que eu ficava me mexendo, pequenininha, ele falou assim, mas eu vou ensinar essa menina a sambar. E me ensinou. Eu em cima dos pés dele, pequena, ele foi me ensinando a sambar. Aí quando eu cresci, fiquei mais 12 anos, ele começou a me ensinar os passos do samba mesmo, samba no pé. Né? Agora, assim, já numa idade mais avançada, ele pegava o reco-reco, né? E assim, quando ele me olhava, ele já fazia um sinal para eu ir sambar, ir lá no meio sambar. E ele gostava de me ver eu sambando sempre, né? Bem significativo estar aqui na UTFPR, fazendo essa entrevista, porque foi aqui que a gente começou um projeto que depois veio a ser o Samba da Flávia, né? Bom, assim, o samba, na verdade, está sempre presente, assim, na minha história, na minha família. Eu sempre tive esse contato, né, com o samba. Minha família sempre escutava em casa. E aí, o que acontece? Em 2022, começou aqui na UTFPR as bolsas de BIPAC, que a gente chama que são bolsas de incentivo à produção artística e cultural aqui para os estudantes aqui da UTFPR. Os primeiros sambas que eu tive acesso, assim, que mexeram comigo, assim, são os sambas da Dona Ivone Lara, e que eu conheci, assim, há alguns anos, né? Foi alguns anos antes de começar a cantar, assim, profissionalmente, né? E, enfim, é um repertório que eu conheci num momento bem específico da minha vida, assim, que me ajudou muito. E aí, quando veio esse edital das bolsas, eu tinha pensado em trazer, de alguma forma, esse repertório, sabe? Para a gente ir aí pesquisando também a vida dela, né, a trajetória dela, a gente vê o quão é importante, assim, como ela foi desculpe, como ela foi pioneira e foi transgressora mesmo, né, da ordem, para poder estar nesses espaços. A trajetória dela é cheia de nuances, assim, que me atravessavam de alguma forma, né? Então, eu achei muito interessante, pensei, talvez seja interessante trazer essa história. E aí a gente desenvolveu, o projeto consistia em, a gente iria produzir um vídeo, né, com algumas das composições da Dona Ivone. E aí, e também a gente propôs, o projeto era de 3 meses. Então a gente propôs também 2 rodas de conversa aqui no UTF. E no encerramento desse projeto, né, veio um pessoal da Comissão de Gênero de outros campi, né, vieram para cá, a gente fez essa reunião da Comissão de Gênero e fez o encerramento do projeto da Dona Ivone. Só que aí
a gente estava recebendo esse pessoal de Curitiba, de outros campi aqui, né? Vamos levar eles para algum lugar à noite, né? Enfim, tomar uma cerveja e tal. Vamos na Irmandade. Daí, beleza. Daí vamos na Irmandade. Aí, vamos, então, já que a gente vai lá, vamos fazer um sonzinho, né? Será que não dá? Daí eu lembro que era tipo quarta-feira e de agosto. Tipo, tava chovendo aquela semana inteira, assim, um frio. E a gente, não. Daí a Nana falou assim, venham, daí a gente, né, daí tem o som lá, pode montar, né? A gente cobra um cover, que entrar, fica para vocês. Aí a gente foi, eu com o pessoal do projeto mesmo, né? Aí, nossa, foi super legal, assim, o samba. E aí, eu lembro que a Nana falou assim, daí, mês que vem vocês voltam, então? Daí que a gente saiu daqui e fomos pro bar, né? Pra levar levar um pouco desse repertório, assim, né? Eu ouço samba, assim, já faz alguns anos, né? Desde a época da faculdade, que eu já escuto, assim. Mas o meu envolvimento com o samba, assim, pessoalmente, tocando e participando, de fato, começou há um pouco mais de um ano, né? Ainda estou aprendendo a tocar os instrumentos, a participar, mas eu gosto bastante. Então eu comecei assistindo, acompanhando o pessoal, principalmente ali a Flávia, o samba da Flávia, eu vi eles tocando, tudo. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de fazer aula de pandeiro com a pandeirista dela, que é a Flávia Eduardo, né? Então comecei a fazer a oficina de pandeiro da Flavinha. E aí, nossa, assim, fiquei muito empolgada com tudo aquilo e descobri, né, as músicas, os ritmos, tudo, os vários tipos de samba. E aí comecei, né, a mergulhar nesse universo, comecei a participar das rodas devagarzinho. E aí um dia eu fui no Boteco do Samba, que é um lugar aqui na cidade bem legal, que tem umas rodas abertas e tal. E aí o Jabá, que é um dos bambas aí da cidade, do grupo das antigas, me chamou pra cantar uma música ali com eles. E daí eu falei, nossa, que lugar legal, né? Todo mundo pode participar e tal. E eu fiquei muito surpresa, né? Quando eu vim pra Guarapuava, eu descobri que tinha esse movimento tão forte do samba aqui na cidade, né? A minha história com o samba é bem louco, assim, porque até meus 20 anos, assim, eu não tinha tanto contato com a música popular brasileira. Não tinha tanto contato cultural, na verdade. Eu vim de uma cidade muito pequena, que é Irati, e a música popular brasileira foi chegando na minha vida, assim, com muito afeto e muito forte, assim. Eu lembro muito bem de ter ido num festival, que é o Psicodália, e lá eu tive muitos atravessamentos com o samba, muitos atravessamentos com escola de samba, com percussão, mas até então eu não tinha tocado nenhum instrumento na minha vida, então eu não sabia que tinha esse atravessamento, né? Então eu fui aprofundando isso, assim, aperfeiçoando a técnica, mas principalmente o afeto, assim, pelo instrumento. Foi como se eu pegasse intimidade com esse instrumento e ele fizesse parte de mim, sabe? Como se fosse uma parte do meu corpo mesmo, assim. E logo assim, nesse tempo, a gente costumava sair do ensaio da bateria e ir para o Boteco do Samba. Só que era bem no comecinho, quando eles tinham acabado de abrir. Então ia pouquinha gente, era numa salinha menorzinha, assim. Eu lembro bem que a gente fechava, assim, o vidro da frente, assim, pra não ecoar tanto o som pra fora, mas a gente lá dentro, assim, era uma batucada tão linda. E eu conheci tantas pessoas incríveis que numa dessas vezes eu encontrei a Flá, né? E logo um tempo depois, ela me chamou pra tocar junto com uma dupla que ela tinha, ela e o Lucas, que eu acho que a galera que tocava com ela antes, samba, eles foram embora porque era a galera da UTF, né? E daí acabou que a gente fez um trio, eu, ela e o Lucas Sequinel, então era voz, pandeiro e violão. E a gente começou a tocar nos lugares, assim. Em questão de, 3 meses, a gente tava tocando quase todo fim de semana. E a gente ampliou, aumentou, né, esse grupo. Então a Ellen veio tocar com a gente tantã e o Gabi toca o cavaco. Então a gente ficou com essa formação por 2 anos e o samba entrou na minha vida, assim, arrombando tudo do meu coração, arrombando todo o meu corpo e fazendo com que isso transpassasse e transbordasse de uma forma, assim, que era viver disso, assim, mesmo, e era muito bom. E
Além disso, também, né, a questão, né, tem uma questão que tem os contras também, né, porque ser mulher no meio musical já é difícil, no meio do samba também, não é diferente, né. A gente vê hoje em dia na cidade grupos de música e samba que majoritariamente composta por homens, quando tem mulheres elas são vocalistas, ou no máximo tocam outra coisa, assim, é difícil a gente ver um grupo que seja formado majoritariamente por mulheres. Eu acho que o samba, assim como vários outros espaços, né, como a ciência também que eu faço parte, ele sempre foi permeado por mulheres, mas muitas vezes a história dessas mulheres foi ocultada, né, não era tão mostrada. Hoje a gente sabe que desde a da época das antigas tinha várias compositoras brasileiras, e hoje esse resgate histórico está trazendo, né, a história delas. É, obviamente, quem é do samba sabe, né, mas o público geral às vezes não tem conhecimento dessas compositoras mais antigas, tudo. Claro, eu acho que a questão da gente ser mulher não tem como não ser atingida por isso. Inclusive, o próprio projeto da Dona Ivone, ele vem também de de um anseio de trazer essa história das mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Que são que foram quem fez a história do samba no Brasil, né? E não é a história das mulheres no samba, é a história do samba que foi feito pelas mulheres. Não são duas histórias, né? As mulheres fizeram a história do samba. E aí, essas coisas, eu acho que até isso passa por a gente ser mulher, sabe? A história do samba foi feita por mulheres negras e elas não são vistas, né? Com tanto apreço, assim, vamos dizer, como os homens, né? Isso é muito delicado, sabe? Mas são outras questões, entende? Os perrengues são outros, assim, né? Por exemplo, várias vezes você tá na roda e só tô eu de mulher. Uma mulher tá no bar fazendo samba é muito diferente de um homem estar no bar fazendo samba. Os meninos que a gente conhece, que fazem o movimento, eles têm família, eles têm filhos, e isso não impediu eles de estar no bar fazendo samba a vida inteira. A mim, não vou dizer que, nossa, a minha vida foi muito, tipo, ai, não podia sair. Eu podia, mas é que era uma outra configuração de vida, né? Eu tive filho também muito cedo, então era raro eu sair, assim. Então, assim, como é que você vai... E o samba tem isso, você tem que estar no bar em contato com essas pessoas, então passa por isso também, né? Enfim, parece que é detalhe, mas é uma coisa que os homens duvido que passam por isso, sabe? E tem os perrengues, assim, que você passa com o público, né? Normal também, assim. Infelizmente, é bem comum, não é normal não é, eu acho, mas é bem comum, assim, tá lá no meio da roda, você tá conversando, conversa com todo mundo, você interage, aí você tá cantando e tal, daí sempre chega o pessoal achando que pode pegar, que pode, sabe, pega no cabelo, puxa o cabelo, sabe, essas coisinhas assim, que tipo, os meninos não passam por isso, assim, é nítido, sabe? Mas, assim, acho que em geral a gente está conseguindo dar uma quebrada. Mas, claro, também num universo bem menor que é o nosso aqui de Guarapuava, né? Então, mas não é fácil. Eu devo muito ao meu pai, né? O que eu sou hoje, né? A mulher negra, a mulher preta, né? Empoderada aqui na sociedade, porque antigamente não tinha, né? Se a gente fosse dançar, parece que era uma discriminação, né? A gente dançar, mostrar para o povo o que a gente podia fazer, né? Mas o pai sempre ensinou assim, não se humilhe através das pessoas, o que acharem. Faça o que você tem que fazer e faça bem feito e com a cabeça erguida. Então, quando eu estou dançando, eu assim, eu estou dançando ali para mim, eu não estou assim dançando para os outros. Os outros é que verem, né, que estão sentindo, que acham bonito e tudo, sabe? Mas quando eu estou sambando, uma escola de samba que eu for na frente,
eu não olho para ninguém. Tem algumas mulheres que estão chegando, assim, várias, na verdade, e é muito bom isso, porque você se fortalece mesmo, assim, e eu acho que tá crescendo, assim, tá crescendo, e porque é uma questão de representatividade mesmo, né? Ainda bem. E hoje em dia eu acho que tá tendo mais espaço para as mulheres, né? Eu vejo aí, principalmente nas rodas de samba que tá tendo na cidade, em outros eventos que tem samba na cidade, é bem forte a participação feminina, assim, bem surpreendente, bem interessante. Tô bem feliz aí com esse samba agora pro Havana. Tudo que você quiser fazer na vida, você faça. Faça com responsabilidade, né? E não se comprometa o que os outros forem falar de você. As mulheres trabalham, as mulheres estão aí fazendo valer a pena, né? Acabou aquele preconceito, né, de que, principalmente para a mulher negra, né? Estamos aí. Samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo